Bom dia, feliz sábado. Eu quero começar a abrir a escola sabatina dessa manhã, lendo para vocês um trechinho do que está escrito nessa meditação aqui, ó, Janelas para a Vida. E o título é Agradeça a Deus. A ciência médica é categórica em afirmar que a gratidão produz endorfinas no corpo humano e que estas são a melhor vitamina para o sistema imunológico. Agradecer não é apenas um ato de adoração, mas também de autoproteção. E ante tudo que nós estamos vivendo, né, neste momento de pandemia, nós, como cristãos, devemos ser gratos a Deus, né, pela proteção que Ele tem dado para nós, para os nossos familiares. Então, vamos agradecer a Deus. Nós vamos cantar agora com muita alegria o hino de número 249. Como agradecer? Vamos cantar. Agora o irmão Vanderlei, para que ele faça a oração, então, para dar início à escola sabatina dessa manhã. Bom dia, queridos irmãos, louvado seja o nome do nosso Deus, que possamos agora orar para dar início à escola sabatina, ok? Fechamos nossos olhos. Querido Deus e eterno Pai, graças te damos pelo dom da vida, pelo teu amor e pelo teu cuidado. Que o Senhor agora, de uma maneira toda especial, esteja com essa escola sabatina que irá se iniciar agora.
e que tudo que formos fazer aqui seja para a honra e glória do teu santo nome. E fica conosco, em nome de Jesus te pedimos, em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Há quem diga que as minhas tentativas não prosperarão e que por mais que eu tente vou ficar no chão, amargurado e sem qualquer amor. Há quem diga que a planta não germina mais e o fruto que já não tem sabor e nem seu suco refresca a alma do que está cansado. Sim, Mas há um Deus pra me ajudar. Foi Ele quem abriu o mar. Esse é o Deus em quem confio. Esse é o Deus que me quer bem. Ele é calor se sinto frio. Ele é a mão que me sustém. Sempre que escuto esse nome, sei em quem posso confiar. Nele posso esperar. hoje é tempo de levantar os braços e agradecer por ter a vida que outros não puderam ter. Recomeçar e crer que o Pai irá nos dar a paz, pois há um Deus pra me ajudar. Foi Ele quem abriu o mar. Esse é o Deus em quem confio. Esse é o Deus que me quer bem. Ele é calor se sinto frio. Ele é a mão que me sustém. Sempre que escuto esse nome, sei em quem posso confiar. Nele posso esperar. Esse é o Deus em quem confio. Esse é o Deus que me quer bem. Ele é calor se sinto frio. Ele é a mão que me sustém. Sempre que escuto esse nome, sei em quem posso confiar. Nele posso esperar. Nele posso esperar. Agora chegou o momento tão esperado, que é a recapitulação da lição dessa semana, que teve por título A Criação, Gênesis como Fundamento, parte 1. Vamos estudar então. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais
firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais nós desviemos. Também no versículo 3, que diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi nós depois confirmada pelo que a ouviram, né? Então, quer dizer, um dia nós vamos ser julgados de acordo com tudo que aquilo que nós ouvimos, né? Ninguém vai ficar inocente, né? Porque é tudo que nós falamos, né? Então, quer dizer, isso será o fundamento de tudo, né? Então, devemos prestar bastante atenção em tudo que nós lemos e tudo que nós praticamos, né? Porque esse vai ser o fundamento da nossa salvação, né? Então, tudo que nós falamos, nós um dia iremos dar conta de tudo, né? Então, com isso, que cada um fique em suas mentes, que o Espírito Santo venha trabalhar com cada um. E um feliz sábado para todos. Amém. E aí, vamos estudar a lição? Povo de Deus, eu gosto demais de um texto nos Salmos, que é o capítulo 139, o verso 14. O salmista expressa que nós fomos criados de um modo assombrosamente maravilhoso. Não bastava dizer maravilhoso, é assombrosamente maravilhoso. Em pensar que nós somos um resultado de um planejamento, não resultado de uma explosão. Somos o resultado de uma consciência inteligente que nos planejou, não resultado de um acaso. Você é alguém planejado por Deus. E sabe de uma coisa? Quando você olha a lição de hoje, Gênesis 1:1, você percebe que você tem nas suas mãos a resposta que muita gente fica indagando por aí sem buscar a resposta na palavra de Deus. De onde vim? De onde vim? Para onde vou? De onde vim? Eu vim das mãos de Deus, irmão. E o capítulo 1 do livro de Gênesis mostra exatamente isso daí. Nós somos frutos de uma mente criativa, ok? Aí o diabo é que vem com aquelas dúvidas que só ele sabe levantar, só ele pode levantar acerca de Deus, contaminando os seres humanos. Que dúvida? Lembra do que ele disse em Gênesis 3, verso 1? Foi isso mesmo que Deus disse: se comerdes deste fruto, certamente morrereis. E agora fica aí, ele sussurrando no ouvido das gerações, dizendo: foi isso mesmo que Deus disse, que você foi criado. Aí fica criando a dúvida, jogando aí a alternativa de um processo evolucionista para duvidarmos do ato criativo e inteligente de Deus para com a nossa vida. Ei, nós existimos porque Deus nos criou em um tempo definido no passado, e esse tempo é determinado no princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a superfície, e disse Deus: haja luz, e começou Deus o seu processo de criação, ok? Agora, diante dessa perspectiva, você percebe que Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2 apresenta Jesus Cristo como agente da criação. Por meio de Cristo, Deus fez o universo, nos expõe Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. Por meio de Cristo, todas as coisas foram criadas. Por meio dele, tudo se fez, diz João capítulo 1, do verso 1 em diante, quando relata que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ei, você pode obter respostas em quem te criou. Você pode resolver os seus conflitos em quem te criou. Porque só quem te criou te entende. E às vezes você está buscando as respostas nos lugares errados. Corre para o teu Criador,
porque Ele que te fez, Ele que nos fez, compreende exatamente o nosso funcionamento e nossas emoções. Vamos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Pai eterno, obrigado por ter nos criado de um modo assombrosamente maravilhoso. Glórias ao Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos, um feliz sábado para todos. Nós vamos recapitular a lição dessa semana, que é a lição número 8, que no sábado, na segunda-feira, dia 18, o tema é os dias da criação. Nos últimos anos, tem havido uma tendência de se entender a semana da criação como não literal, como uma metáfora, uma parábola ou até mesmo um mito. Isso surgiu como resultado da teoria da evolução, que supõe longos períodos de tempo para explicar o desenvolvimento da vida no planeta Terra. Então, essa ideia de ter a semana literal, dia a dia, então está sendo muito estudada de uma forma errada. Então, nós vamos ver aqui que no livro de Gênesis, no capítulo 1 e o verso 3 a 5, e também em Êxodo 20, verso de 8 até o 11, tem a pergunta, que é a pergunta número 3, que fala como o termo dia é usado nesses contextos. Então vamos ver o que está escrito então em Gênesis 1, verso 3 até o 5. Então você pega a sua Bíblia, e abre no primeiro livro da Bíblia, que é esse daí. Verso 3, 1, verso 3. Disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Então aqui nós estamos vendo que na criação Deus criou cada coisa no seu dia. Então houve o dia literal, tarde e manhã, ou seja, noite e dia, que forma as 24 horas. A noite tem 12 horas e o dia 12 horas. E forma, então, um dia completo, 24 horas. E em Gênesis, nada indica que algo diferente de um dia literal tenha sido pretendido. Alguns estudiosos que não creem que os dias foram literais admitem, no entanto, que a intenção do autor era retratar dias literais. Então, até eles mesmos, que acreditam que não existe o dia literal, aí está afirmando. E é interessante que o próprio Deus designe esse nome para a primeira unidade do tempo, dia. E é definido com a frase, houve tarde e manhã. Portanto, os 7 dias da criação devem ser entendido como uma unidade completa de tempo, introduzida pelo número cardial, 1, e o número ordinário, segundo. Além disso, a natureza literal do dia foi tomada como certa quando Deus escreveu com o próprio dedo o 4º mandamento, indicando que o fundamento para o 7º dia, o sábado, repousa na sequência de uma semana de criação de 7 dias literais. Então vamos ver o que está escrito, então, no livro de Êxodo 20, do verso 8 até o verso 11. Êxodo 20, do 8 até o verso 11. Vamos lá, está assim, verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias
trabalharás e fará toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das terras das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então nós vimos aqui que a semana, né, os dias da criação foram uma semana, foi dia da semana. Então ele até recomenda que a gente, depois de um certo período, né, depois de 6 dias, a gente tenha um dia de descanso. E o corpo precisa desse descanso, né? Você precisa desse descanso. E o sábado, ele foi criado para adoração a Deus, né? Então nós vamos ver isso aqui lá no próximo dia, que é na terça-feira. Nós vamos ver esse tema. Então, além da criação em Gênesis, temos a recriação na segunda vinda de Cristo. Então, se Deus criou, né, as coisas em 7 dias, como que o mesmo Deus na recriação vai criar em mais tempo? Não, vai criar em dias literais também. Então, espero que você tenha entendido essa mensagem, né, da lição de segunda-feira, né, que os dias da criação foram literais, né, não que os evolucionistas falam por aí. Que Deus abençoe você. Amém. Feliz sábado. Nós vamos agora recapitular a lição de terça-feira, que fala sobre o sábado e a criação. Então nós vimos que na lição de ontem, né, que falava sobre os dias da criação, né, que Deus criou tudo, né, em dias literais e depois criou o sábado. E no nosso guia fala o seguinte, ó, o sétimo dia, o sábado, está sob forte ataque na sociedade secular e nas comunidades religiosas. Então, praticamente, os adventistas, o sétimo dia, que guarda esse dia, o sábado da criação. As outras denominações têm outros dias para guardar, né? E a própria sociedade, a mídia, né, ela dá ênfase a outros dias da semana para se guardar, outro dia da semana, não o sábado. E você às vezes adquire um calendário ou uma agenda e vai perceber que foi mudado, né, o início da semana. Então ele começa na segunda-feira, em vez de começar no primeiro dia da semana, que seria o domingo, e terminar no sábado. Então ele começa na segunda para terminar no domingo. Então até a própria mídia já está tentando influenciar, né, para que o sábado da criação ele seja esquecido. Aí na recente encíclica papal sobre mudança climática, que chama o sétimo dia, o sábado, de sábado judaico, incentiva o mundo a observar um dia de descanso para reduzir o aquecimento. Então o Papa escreveu essa encíclica em 2015, já com a intenção de mudar, direcionar esse dia de guarda, esse sábado da criação, né, para guardar outro dia. Então nós vamos ver aqui na pergunta 4, né, que pede como sugestão para a gente ler Gênesis 2, 1 a 3, Êxodo 20, 8 a 11, Marcos 2, verso 27, Apocalipse 14, verso 7, como a compreensão da semana da criação está ligada ao quarto mandamento. Então vamos ver o que está em Gênesis 2, verso 1 a 3, que fala assim: assim foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Então
a Bíblia está muito clara com relação ao sábado da criação, né? A guarda desse dia. E a Bíblia diz, né? E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Muitos criacionistas enfatizam a obra de Deus durante os 6 dias da criação, mas deixam de reconhecer que ela não terminou no 6º dia. Ignoram que a obra terminou quando ele criou o sábado. Então, normalmente a gente fala, Deus criou o mundo em 7 dias. Não, Deus criou tudo em 6 dias. Deus criou tudo em 7 dias, não em 6 dias, né? Como a gente costuma falar. O sábado ele foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Está em Marcos 2, verso 27. Foi o que Jesus falou. E Gênesis ele indica 3 coisas que Jesus fez depois de ter criado o sábado. Então nós vimos aqui o que Jesus fez depois que ele criou o sábado. Primeira coisa, ele descansou. Não que Jesus precisasse descansar. Ele não precisa. Mas ele descansou para dar o exemplo para nós. E a segunda coisa que Jesus fez foi abençoou o 7º dia. Então é um dia diferente, é um dia abençoado. E Deus também santificou. Então são três pontos importantes que Deus e Jesus ele colocou nesse dia especial, sábado. Ele descansou, Jesus ele abençoou e Jesus santificou esse sábado. Nenhum outro dia da Bíblia recebeu essas 3 designações. Não tem nenhum. Se você ver o relato da criação de Gênesis no capítulo 1, todos os dias fala que era bom. Deus criou e era bom. Mas o sábado não. O sábado ele deu uma ênfase maior nesse dia. O mandamento do sábado é mencionado como fundamento para a adoração ao Criador. Então, no sábado, o sábado foi feito para adoração. Para a gente agradecer, para a gente louvar, né? Para a gente se reunir com os irmãos nesse dia de alegria, né? E lembrar o que Deus fez e faz por cada um de nós. Então, o sábado ele nos lembra do Criador e é o selo de Deus. O 4º mandamento se refere ao 7º dia da semana da criação. Então, dando ênfase aqui, né, ao que está em Êxodo 20, verso 8 até o verso 11. Então, que Deus abençoe a você que está assistindo, né, essa apresentação da Escola Sabatina, né, que faça um compromisso com Deus com relação à adoração no sábado que Deus determinou, que é o sábado da criação. Devemos adorar Deus todos os dias, mas com uma ênfase maior neste dia especial, que é o sábado, que Deus descansou, abençoou e santificou. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Olá, tudo bem com vocês? Eu diria que eu estou bem, mas estou com muita falta da igreja. Tem hora que dá umas crises de abstinência, né? Dá vontade de ir na igreja. Ainda ontem o Guilherme estava falando para mim que está morrendo de saudade de ir para a igreja, com vontade de congregar, e eu também. Hoje nós vamos falar aqui alguns minutinhos a respeito da criação e o casamento. Na última década, as coisas mudaram muito mesmo, em todos os aspectos, mas especialmente quando falamos no âmbito religioso, quando falamos a respeito do casamento. Quando falamos do casamento, nós queremos falar de casamento de acordo com o que Deus deixou, homem e mulher, falando de sexos opostos, né? Nós não estamos falando de pessoas do mesmo sexo. Mas como sabemos que as pessoas hoje eles lutam por os direitos que eles têm, né? Ou melhor, para adquirir direitos, e essas pessoas lutaram para adquirir o direito de casamento de pessoas do mesmo sexo. E conseguiram. Nessa última década aconteceu isso. E eu fico pensando, qual o significado de casamento, né?
Então eles conseguiram o casamento civil, né? Fazer o casamento civil, tá? E aí eles têm direito. Mas quando nós falamos do casamento religioso, nós falamos de união de duas pessoas, nós estamos falando do casamento que Deus deixou lá em Gênesis, quando Deus instituiu a família, Ele criou homem e mulher, e Ele falou que sejam fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então nós vimos que quando Deus está falando de casamento, Ele está falando de casamento de homem e mulher. E existem essas outras uniões, mas não são as uniões, não é a união que Deus deixou para homem e mulher. Deus deixou homem e mulher. As outras não são instituídas por Deus. Então nós vimos que, infelizmente, muitas pessoas, elas se caminham por esses lados aí. E se nós começarmos a falar, tem muita coisa a ser falado a respeito disso. Eu acredito até que o homossexual, ele não é homossexual porque ele quer, existe algo a mais do que isso. Para uma pessoa se tornar ou para uma pessoa nascer homossexual é difícil, é complexo, né? Não dá para você parar aqui, mas o que eu quero deixar aqui é a criação e o casamento para hoje, seria mais ou menos isso mesmo. Deus criou o homem e a mulher, instituiu os dois, e eu acho que uma maneira que Deus poderia deixar para que o homem se sentisse alguém a mais é a família. É ali o aconchego onde ele pode chegar e dizer: aqui é a minha casa, é a minha família, é o meu aconchego, é onde eu posso me sentir bem. Então, irmãos, vamos ficar por aqui, como é vídeo, para não ficar muito pesado, mas eu quero pedir que Deus possa abençoar cada um de nós, possa abençoar o Brasil e possa nos abençoar o mundo de uma certa forma, que essa pandemia venha parar, que possamos voltar a congregar novamente, né? Essa é a mensagem de hoje, que Deus possa abençoar cada um de nós. Essa é a mensagem que Deus vem nos abençoar. Um feliz sábado a todos. Vamos dar continuidade, né, na lição da quinta-feira. A criação, a queda e a cruz. A Bíblia apresenta uma ligação ininterrupta entre a criação perfeita, a queda e o Messias prometido e a redenção. Esses eventos importantes tornam-se o fundamento do tema da história da salvação da humanidade. Aqui na pergunta 6, Gênesis pede para ler 1:31 e também 2, do 15 ao 17 e 3, do 1 ao 7. E a pergunta: o que aconteceu com a criação perfeita de Deus? Então, ela se tornou corrompida pelo pecado, né? E Deus declarou que tudo que ele havia criado era muito bom, lá em Gênesis 1:31. Agora a criação estava completa. O Éden florescia sobre a terra. Adão e Eva tinham livre acesso à árvore da vida. Nenhuma mancha do pecado ou sombra da morte desfigurava a linda criação. Mas Deus havia advertido Adão e Eva que se eles comessem da árvore proibida, certamente morreriam, né? Mas a serpente veio com um discurso e contradisse o que Deus falou. É certo que não morrereis. Evidentemente a Eva acreditou, né? E teve consequências trágicas para a nossa humanidade. Com isso veio a morte, a desobediência, e através da desobediência a morte. Aqui na pergunta 7, como Paulo confirmou as palavras do Senhor em Gênesis 2, do 15 ao 17, e pede para ler Romanos 15, 12 e 6, 23.
como esses ensinos contradizem a evolução teísta, então, aqui em Romanos, Paulo declara que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, Adão, né? Também por um só homem veio a salvação, nosso Senhor Jesus Cristo. Na perspectiva evolutiva, a morte já estaria presente ao longo de milhões de anos antes da humanidade. Essa ideia tem sérias implicações para o ensino da origem do pecado e da morte, substitutiva de Cristo, na cruz e do plano da salvação. Se a morte não está relacionada ao pecado, então o salário do pecado não é a morte. E Cristo, consequentemente, não teria razão para morrer pelos nossos pecados, né? Portanto, a criação, a queda e a cruz estão intimamente ligadas. O primeiro Adão está ligado ao último Adão. Só que o primeiro Adão pecou e o segundo não, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso cai por terra a crença na evolução darwinista, que destruiu o próprio fundamento do cristianismo, mesmo que em algum conceito de Deus seja inserido no processo. Mesmo que eles queiram tentar inserir Deus no processo, eles são contraditórios ao nosso criacionismo. Então, é isso que eu tenho para passar para vocês. Muito obrigado, meus irmãos, e Deus abençoe. A paz esteja com vocês. Amém. Irmão, bom sábado a todos. Que Deus possa estar com sua graça poderosa, né, sobre a vida de cada irmão. Deus abençoe, né? Hoje nós estamos falando sobre a criação, né, assim como a lição dessa semana em geral, né, falou sobre a criação. E Cristo, ele não simulou, né, que assumiu a natureza humana, né? Ele verdadeiramente tomou sobre si, né? Tomou para ele, né? Nada menos que um poder criador que era necessário, né, para desenvolver, né, a saúde, aquele corpo decadente, né, que nada mais do que nós, seres humanos, né? A mesma voz que comunicou a vida ao homem, criado no pó e da terra, transmitiu-a também ao paralítico, né, à beira da morte, né? Então, isso são dádivas, né, de Deus, né, que no qual ele estabeleceu, né, dentro da sua criação. E como diz lá em João, né, 10:10, né, que ele mesmo diz, né, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância, né? É uma confirmação de que Jesus tem para com todos nós, né? Também a terra, né, saiu das mãos do seu Criador, né? Ela saiu extraordinariamente bela, né? Ela não saiu com defeito, ela saiu muito bonita, né, e bela. Também as águas, né, que estavam distribuídas regularmente, né? As montanhas, as colinas e as belíssimas planícies eram adornadas com plantas, flores e flores altas, né, e majestosas árvores de toda espécie, bem maiores e mais belas dos que são agora. Se nós achamos que muitas flores são lindas, imagine como eram essas flores lá no passado, né? Como sua obra criada, ele simplesmente dá o testemunho do poder de Deus, né? Então, após ter criado, né, ele dá o testemunho ainda. E são testemunhos que nós devemos seguir, né? Devemos ver, observar, né? E também nós temos, né, a perfeita condições de ver, né, através de muitos livros que nós temos, né? Muitos livros que são colocados para nós, né? E também
nós podemos dizer que, né, que a razão parece bela e conveniente quando compreendemos que o relato da criação designa, né, dias literais. Os primeiros 6 dias da semana são dados ao homem para que ele trabalhe neles, porque Deus empregou o mesmo período da primeira semana na obra da criação. E o 7º dia, né, Deus reservou como dia de descanso. Né, em comemoração ao seu descanso durante o mesmo período de tempo, após haver realizado a obra da criação em 6 dias. Né. A importância do sábado, né, como memorial da criação consiste em manter sempre presente o verdadeiro motivo de se render ao culto de Deus. Porque Ele é o Criador e nós somos a criatura. Né? Está aí mais um relato, né, de que Deus pede para nós. Né? Nós devemos estar fazendo os nossos cultos. Né? Não podemos deixar de fazer. Né? Todos nós estamos aí sabendo que no momento, nós estamos passando por esse momento, de toda essa situação, mas nós temos aí os nossos meios de comunicações que dá para se fazer os nossos cultos, né? Mas o próprio Deus deu a Adão, né, também uma companheira, né? Que Deus também, quando ele fez a criação, ele realizou também, né, a criação do homem e a mulher, né? E ele deu uma companheira, né, para Adão. E que poderia ser uma companheira, né, para que os dois teriam sobre o outro o amor e a simpatia também. Quando os princípios divinos são reconhecidos e obedecidos na relação, o casamento é uma bênção. Isso daí está lá no livro Ibid, né, página 25, 26. Porque o casamento é uma bênção, né, para todos nós. Né? Mas muitas das vezes nós transformamos, né, até, para ser sincero, às vezes até, né, em maldição o casamento. Né? Mas nós que estamos buscando a Deus, trabalhamos, né, e buscamos aprender, buscamos a ver, né, o que Deus faz para nós, nós sabemos que casamento é uma bênção, né? Mas o céu, né, também é um lugar puro e santo, onde ninguém pode entrar a menos que se ache refinado, espiritualizado, limpo e purificado. Temos uma obra a fazer e não seremos capazes de realizá-la se não recebendo a força de Jesus, né? Isso é que nós devemos fazer, que a obra aqui nessa terra, Deus deixou para que nós sejamos, né, o seu espelho, né, que sejamos, né, uma semelhança do Senhor aqui nessa terra, né. Então a obra que nós temos a fazer, né, nós devemos sempre estar pedindo a força de Jesus. Por quê? Só Ele tem condições para dar a nós a capacidade de estarmos realizando uma boa obra, né? Que Deus possa estar abençoando a todos, né? Que todos possam estar sendo aí bem ativados, né, com essa lição dessa semana, né, que fala muito sobre a criação, né? Então é que nós possamos estar, né, bem salientados, bem alimentados da palavra de Deus e que possamos não só fazer dessa mensagem dessa semana, né, algo para que somente nós possamos sentir o desejo, né, de tê-la conosco, mas que nós possamos também transmiti-lo, né, àquelas pessoas no qual nós amamos, né, que nós conhecemos e que temos o desejo de servir, né. É que Deus abençoe a todos, né, que Deus possa estar guardando a vida de cada um de nós. Nós chegamos ao final de mais uma Escola Sabatina. Quero agradecer a todos que colaboraram
para que ela fosse realizada. Essa semana nós vamos estudar a criação, Gênesis como fundamento, parte 2. Nós vamos cantar agora, para encerrar, o hino de número 427. E depois a irmã Romilda fará uma oração para encerramento dessa escola sabatina. Um feliz sábado a todos. Agora, irmãos, vamos nos manter em reverência para orarmos ao nosso Deus. Bondoso e maravilhoso Deus, te agradecemos, ó Pai, pela escola sabatina, onde o Senhor nos ensina diariamente a Tua palavra, os Teus ensinamentos, que nós possamos pôr em prática em nossa vida e ajudar aqueles que ainda não Te conhecem a praticá-las também, Senhor, a se preparar para a Tua volta. Pedimos perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas fraquezas, e tudo isso nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair desse lugar que Jesus
permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Permaneça